enquanto o amor não vem. Boa noite. Então, haverá um momento em sua vida em que o amor vai chegar. Antes disso, você terá feito tudo o que podia, tentado tudo o que podia, sofrido o quanto podia e desistido muitas vezes. Mas com a mesma certeza com que você está lendo junto comigo esse texto, posso lhe garantir que esse dia virá. Esse livro vai nos trazer algumas histórias e nos ensinar algumas coisas que pode fazer você se preparar para o dia mais feliz da sua vida. O dia em que você vai experimentar o amor verdadeiro. Promessas da Ian Lavanzan. Então, olha, o nosso dia hoje começa com a seguinte frase: você tem que saber quando abrir mão, né? Vamos ver o que ela fala sobre isso. Todos os relacionamentos têm os mesmos componentes básicos: pessoas, necessidades e expectativas. Por mais que tentemos manter as questões das necessidades e das expectativas sob controle, normalmente nos envolvemos tanto com elas que a pura essência do relacionamento se perde entre o que achamos que deveríamos estar fazendo e o que esperamos que seja feito. Às vezes, as necessidades são bastante reais, outras vezes não. Às vezes, as expectativas se baseiam na mais pura realidade. Mas na maior parte dos casos, não. Às vezes, as expectativas de conseguir suprir as necessidades são colocadas acima de nós. Outras vezes, somos nós que as colocamos em cima de nós mesmos. O que é preciso perceber, antes que seja tarde demais, é que quando o amor é a base dos relacionamentos, todas as necessidades e expectativas são supridas sem nenhum esforço da nossa parte. Isso é importantíssimo da gente saber. Quando o amor é a base, tudo acontece sem esforço. É fluido. Enquanto agimos por amor, com amor, recusando-nos a permitir que o nosso eu se perca na busca pelo amor, estaremos bem. Não podemos nos perder no amor. Nada do que façamos pode fazer com que alguém que nos ama, que realmente nos ama, deixe de nos amar. Podem ficar zangados conosco, podem ficar desapontados conosco. Isso tem a ver com as necessidades e expectativas deles, não com o amor. Quanto mais amor nós dermos, mais amor iremos receber. Nem sempre parece ser assim, mas é a mais absoluta verdade. Pode ser que você não o receba, o amor, daqueles para quem você dá, mas saiba, tenha certeza de que você irá receber amor. O amor sempre volta para aqueles que o dão livre e corajosamente, sem condições ou expectativas. Culpa, vergonha, medo, raiva e ressentimento não são os frutos de um relacionamento amoroso. Na verdade, são resultado das situações em que nos colocamos conosco mesmos e com as pessoas que amamos.
Sempre que numa experiência amorosa vivermos uma dessas situações, estamos tendo a oportunidade de mudar do amor condicional para o amor incondicional. A resposta que damos em nossos relacionamentos amorosos pode vir como um trampolim para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual, com todo um crescimento do nosso ser. Fazer essa mudança nos permite perceber que não temos que sentir culpa ou mágoa, vergonha ou raiva, ressentimento ou solidão. Tudo o que temos que fazer é amar a nós mesmos e a todos os outros da melhor maneira que pudermos. Não temos que provar o nosso amor, nem devemos pedir aos outros que provem o deles. Quando fazemos isso, estamos pedindo para reviver as mesmas experiências, aprender as mesmas lições, andar pelo mesmo terreno que já cruzamos. Até que consigamos absorver o conceito de que o amor não pede nada, iremos continuar repetindo os mesmos comportamentos. A renúncia e o desapego são dois detergentes espirituais que nos aproximam da experiência do amor. Gente, renúncia, desapego é o nosso treino. A renúncia, que é o ato de admitir conscientemente o que podemos e não podemos fazer, nos impede de assumir falsas responsabilidades e de fazer as coisas prejudiciais ao nosso próprio bem-estar. Frequentemente nos relacionamentos queremos ser tudo, fazer tudo, dar tudo, quando sabemos perfeitamente bem que isso é impossível. Estamos tentando provar nosso amor quando fazemos isso. Estamos fazendo uma tentativa desesperada para provar que somos dignos de ser amados. O segredo aqui é renunciar a todos os pensamentos, a todas as crenças, a todas as ideias que nos levam a concluir que não podemos ser amados. Se conseguirmos chegar ao ponto de não acreditarmos mais que não podemos ser amados, instantaneamente nos tornaremos capazes de ser amados. Quando somos dignos de ser amados, não é preciso fazer nada, apenas ser. O caminho para essa percepção é o desapego. Desapegue-se de todas as condições que você se impôs. Não há nada que você tenha que fazer. Não há nada que você tenha que ser. Qualquer coisa que você ache que tenha que ser, fazer ou ter para merecer o amor é como um círculo de sujeira na banheira. Deve ser removido. Expresse-se. Vamos ouvir um caso agora. Ela não conseguia descobrir quando ou como havia começado. Apenas acontecera de repente, de um dia para o outro, no curso dos primeiros 13 anos de sua vida. Num minuto, papai estava indo para o trabalho, dando aulas na escola dominical, brincando com ela e com suas irmãs, enquanto mamãe tomava conta da casa. No minuto seguinte, papai estava sentado na sala de estar, tendo sido despedido de seu emprego, expulso da igreja porque comparecera bêbado vezes demais. Num minuto, mamãe estava correndo e gritando porque papai estava brigando com ela. No minuto seguinte, mamãe estava chorando porque papai havia caído
e ela não conseguia levantá-lo. Num minuto, sua vida de criança vai muito bem, e no minuto seguinte, papai está morto e as coisas realmente começam a desmoronar. No decorrer desta saga de 13 anos, Iris se sentiu absolutamente desamparada. Ela não podia ajudar papai ou mamãe e com certeza não podia ajudar a si mesma. Pessoas inteligentes não bebem até morrer. Portanto, ele tinha que ser um idiota. Ela teve que lidar com isso por algum tempo. Iris havia concluído que seu pai era um idiota. Ela amava seu pai, mas agora estava com raiva dele por ter morrido e a deixado sozinha com sua mãe. Sua mãe, sua asfixiante, preocupada e amedrontada mãe, que não a deixava fazer nada. Sua mãe, por mais doce que fosse, era fraca, vivia reclamando e estava totalmente fora da realidade. Sua mãe, que nunca havia trabalhado e que não conseguia descobrir como iria criar 6 crianças sozinha. Sua mãe, a quem ela amava e odiava ao mesmo tempo, porque era tudo que Iris não queria ser. Como seu pai podia morrer? Apague isso. Se matar, deixando-a sozinha com a sua mãe. Quando a vida nos dá limões, devemos fazer limonada. Se somos alérgicos a limões, bebemos água. Água pode ser insossa, pouco excitante, desinteressante, mas nos dá energia. Ela não podia acabar o ginásio rápido o suficiente. Ela não podia ir para a faculdade rápido o suficiente. Não podia conseguir um diploma ou um emprego rápido o suficiente para eliminar os sentimentos conflitantes que havia sentido desde os 13 anos. Seu pai a havia ensinado que ela era bonita, inteligente e talentosa. Sua mãe a havia ensinado que ela era frágil, impotente e vulnerável. Ela não acreditava no que papai lhe havia dito. Ela não podia acreditar no que mamãe lhe havia dito. Terminou os estudos, conseguiu um emprego, comprou uma casa, tudo porque estava com raiva. Existem alguns tipos de raiva que são como combustível em uma caldeira. Ainda que estivesse com raiva, ela nunca disse uma palavra. A raiva perturbava a mamãe e a fazia chorar. Qualquer coisa perturbava a mamãe. Iris aprendeu muito cedo que não importava como se sentisse, era melhor manter isso dentro de si. Especialmente a morte de seu pai, porque era tão esquisita. Como é que você pode ficar com raiva de alguém que você ama só por ele ter morrido? Como é que você pode odiar sua mãe? Como é que pode expressar o que sente quando você não entende o que está acontecendo? Durante 27 anos, Iris teve esse desastre de trem acontecendo dentro da sua cabeça e do seu corpo. Quando tudo isso passou a ser demais, ela simplesmente se enclausurou. Pode ser difícil encontrar um relacionamento decente quando você está enclausurada. Mas quem é que quer passar a vida sem nenhum tipo de relacionamento? Bom, Iris decidiu que não iria, sob nenhuma circunstância, ter um relacionamento como aquele que seus pais haviam tido. Não seria dependente do seu companheiro. Não chegaria perto de nenhum homem que bebesse. Não seria reclamante, rabugenta ou chorona.
Para dizer a verdade, ela estava zangada demais para falar alguma coisa. Os homens têm um radar, você sabe. Eles podem detectar uma mulher zangada a 15 quilômetros de distância. Em vez de correr o risco de que sua raiva fosse detectada, Iris ficou calada, muito calada. Todo mundo comentava o quanto ela era calada. Sempre se referiam a ela como a doce, quieta Iris. E porque ela era tão calada, as pessoas acreditavam que ela era indefesa. As pessoas sempre estavam tentando fazer coisas para ajudá-la, porque concluíam erroneamente que seu silêncio era um disfarce para a fraqueza. Iris teve 3 relacionamentos memoráveis. Ela se lembrava deles porque haviam sido absolutamente desastrosos. O primeiro, quando estava na faculdade, foi com um cara que começava e terminava o dia fumando maconha. Iris não sabia que era maconha, porque ele a colocava dentro dos cigarros. Ele estava doidão a maior parte do tempo, e quando ela descobriu o que ele estava fazendo, ele achou que era dono dela. Ele pensava assim porque ela nunca havia dito a ele que isso não era verdade. Levou 3 meses para se livrar desse idiota. O cara seguinte ela conheceu em uma festa. Ele parecia ser bem gentil, mas acabou se mostrando um lutador. Tinha o hábito muito desagradável de bater em Iris quando ela não queria fazer o que ele queria que ela fizesse. O erro dela foi ficar mais do que 5 minutos depois do primeiro tapa. Apesar de o segundo tapa não ter acontecido antes de um espaço de 6 meses, Iris tinha certeza de que não era isso que ela desejava. O terceiro relacionamento foi o mais sério de todos. Sério em termos de duração e de comprometimento emocional. Ela e Buddy foram morar juntos e estavam conversando seriamente a respeito de casamento. Levou 2 anos para que os sinais se manifestassem. A possessividade dele, seu ciúme, suas exigências. Parecia que assim que Iris se sentia livre para começar a se soltar, para começar a falar e a se expressar, Buddy perdia a cabeça. Ele lhe dizia como ela era burra e fraca. Ele encontrava maneiras bastante criativas para humilhá-la e de todas as formas que pudesse minar a sua autoconfiança. Iris não queria acreditar nele, mas o desastre de trem na sua cabeça havia causado tantos estragos quando ela era mais nova, mais jovem, que os destroços ainda permaneciam em seu coração. Talvez mamãe estivesse certa o tempo todo. Talvez ela fosse fraca e vulnerável demais para se manter sozinha. Ou talvez papai estivesse certo. Talvez ela devesse abandonar esse cara, ficar sozinha e fazer o que tivesse que ser feito por si mesma. Eu só não quero ficar sozinha, pensava Iris. Ela e Buddy teriam que resolver isso. Iris tinha tão pouca experiência em relacionamentos e seus modelos eram tão fracos que estava totalmente confusa. Buddy não era insuportável, mas bastante difícil de lidar. Ele não respeitava suas opiniões, não acatava suas críticas, não dava valor aos seus conhecimentos. Iris não falava o suficiente ou para um número suficiente de pessoas, e por isso ninguém lhe disse que não devia ser assim. Então ficou, mantendo a boca fechada por 5 longos e passivos anos. Foi só quando as mulheres começaram a ligar para sua casa que ela soube que era hora de ir embora. De sua forma inimitável,
Sem dizer uma única palavra a Buddy, ela chegou do trabalho um dia, fez as malas, pegou alguns itens de valor sentimental e partiu. Foi direto para a casa da mamãe, que passou os primeiros dias cantando "Eu avisei". Ela provavelmente teria continuado a cantar essa música, mas Buddy telefonava com tanta frequência que ela mal podia ter tempo de falar. Estava ocupada demais atendendo o telefone. Quando Iris se recusou a falar com ele, Buddy começou a ir até a casa dela. Iris começou a trabalhar em 2, 3 turnos no hospital. Buddy passou a ir até o hospital e começou a armar um escândalo daqueles. Não apenas ameaçou matá-la, como trouxe a arma. Quando a polícia chegou, ele tinha ido embora. Então, ele decidiu esperar por ela no estacionamento. Buddy ficava sentado no seu carro, esperando que ela desse a partida e a seguia até em casa. Havia dias em que ela ficava com muito medo de sair do carro quando chegava em casa. Então, os dois dirigiam durante horas, até ele ficar cansado ou ela ficar cansada demais para se importar com o que ele faria com ela. Após 3 meses, ele sumiu. A essa altura, o estrago estava feito. Iris sentia tanto medo, estava tão arrasada e confusa, que se enclausurou ainda mais em si mesma. Enclausurou-se tanto que precisava de uma garrafa de uísque para fazer-lhe companhia. 1 ano e meio depois, ela foi suspensa de seu trabalho e aconselhada a pedir ajuda. Diga com sentimento. Uma das coisas mais importantes que aprendi através dos relacionamentos é o quanto a desonestidade emocional pode ser dolorosa. A desonestidade emocional é o estado em que entramos quando deixamos de reconhecer o que sentimos. É a tentativa consciente de negar qualquer emoção. Às vezes fazemos isso por medo. Medo de estarmos enganados sobre o que sentimos. Muito frequentemente, fazemos isso quando estamos confusos e inseguros conosco mesmos ou de nossa experiência emocional. Eu acredito que a maior causa de nossa desonestidade emocional é tudo que nos foi dito sobre certo e errado. Será que alguém nos ensinou que não há problema em sentir? Ou que qualquer coisa que sentimos é normal? Imagino que existam muito poucas famílias que têm discussões francas e abertas sobre o lado emocional da vida. Não estou falando sobre o que acontece na vida, mas sobre o que sentimos em relação ao que acontece. Quando somos crianças, nos ensinam tudo a respeito de quase tudo, exceto sobre nossos sentimentos. Pelo contrário, nos dizem o que não devemos sentir e por que não devemos senti-lo. E quando nos arriscamos e nos permitimos sentir alguma coisa, corremos o risco de expressar o que sentimos. 9 vezes em 10, quando o fazemos, deixamos alguém zangado. E aí que começa a confusão. Poucos de nós são ensinados sobre a diferença entre reconhecer e expressar nossas emoções. Por algum motivo estranho, apesar de os adultos acreditarem que têm liberdade de sentir e expressar suas emoções, eles acham que as crianças não têm. Logo no começo da vida, elas recebem a seguinte mensagem subliminar: o que eu sinto deve estar em sintonia com o que os outros já acham que eu devo sentir ou querem que eu sinta. Nada pode estar mais longe da verdade
E nada nos causa mais problemas nos relacionamentos do que esse tipo de censura aos nossos sentimentos. Por causa das mensagens da infância, deixamos de aprender duas lições importantes. Primeira, como identificar o que estamos sentindo e, segunda, como expressar o que sentimos de forma apropriada. A fim de eliminar a avalanche de emoções tóxicas que geralmente transbordam nos relacionamentos, você deve ser capaz de identificar o que está sentindo e permitir-se senti-lo. Isso é chamado de reconhecimento e é fundamental. Quando o reconhecimento acontecer, você poderá escolher ou decidir o que, se é que existe alguma coisa, o que você quer fazer a respeito desse sentimento. O que você faz é chamado de expressão. Então, uma coisa é reconhecer, outra coisa é expressar. O problema para a maioria está na forma apropriada de expressar o que se sente. Nossos pais irresponsáveis, não, pais e são nossos responsáveis, tentaram restringir expressões que consideraram inapropriadas. E ao fazerem isso, involuntariamente nos ensinaram a reprimir o sentimento. Sentimento e expressão podem ser arriscados, mas são a única maneira segura de nos mantermos emocionalmente saudáveis. Também são a base da saúde emocional, essencial para que os relacionamentos sejam duradouros e satisfatórios. Como resultado de nossas experiências de infância, às vezes negamos o que sentimos. Como expressar a raiva de maneira apropriada? A raiva, que é o outro lado da paixão que não foi expressada, provavelmente é considerada a maior gafe do nosso repertório emocional. Você não deve sentir raiva, e se em reação a alguma fraqueza humana senti-la, é melhor não demonstrar. Isso gera uma tremenda confusão emocional. Quando você sente o que não deve sentir, as pessoas ficam danadas com você e são capazes de falar mal de você ou dizer-lhe coisas desagradáveis. Neste meio tempo, a confusão aumenta, sobretudo porque nem você sabe direito o que está sentindo. Como é que você distingue entre o barulho do seu estômago causado por uma indigestão e o que é provocado pelo medo? Tanto o medo quanto a falta de almoço podem fazer você se dobrar de dor. Ambos contribuirão para o seu mau humor, indecisão e irritação. Um pedaço de pizza irá resolver um desses problemas. Como é que você vai saber o que cura o medo, se é que é medo? Uma coisa é ser adulto e fazer essas perguntas. Outra coisa é ser criança e ter medo de fazer as perguntas. E pode ter certeza, a maioria dos adultos carrega as perguntas da infância para a idade adulta. Muito bem, então, sinta o que você sente. Eu devia ter 7 ou 8 anos quando minha avó levou meu irmão e a mim para o que hoje em dia se chama uma reunião de família. Na época, eu achei que era um grande piquenique com um monte de estranhos. Ainda que minha avó me repetisse: "Você se lembra de fulano? Vá brincar com ele." Eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas e havia centenas delas. Elas falavam alto. Algumas estavam bêbadas e a maioria ficava beliscando minhas bochechas rechonchudas com os dedos gordurosos de churrasco. Numa tentativa
de me proteger de insultos e danos físicos, me agarrei à saia da vovó. Ela ficava me empurrando, dizendo para eu ir brincar com as outras crianças. Mas eu não queria saber disso. Elas estavam brincando com sapos e chafurdando na lama, que chamavam de barro. Era mais do que minha mentalidade de grande dama, moradora de apartamento de Nova York, podia aguentar. Vovó ficava me espantando como se eu fosse uma mosca. Ela deve ter se esquecido de que quanto mais você espanta uma mosca, mais persistente ela se torna. Meu irmão, o traidor, havia sido atraído por um grupo de inspetores de sapos. De repente, alguém anunciou que o barco estava pronto para a primeira viagem. Que barco? Que viagem? Outra pessoa sugeriu que as crianças deveriam ir primeiro com o tio Cicrano. Ir aonde? Com quem? Fomos todos conduzidos lentamente para o pier, como ovelhas para o matadouro. Agora eu estava pendurada no elástico da calcinha de vovó, tentando descobrir como eu iria escapar do matadouro. Meu irmão se tornou minha salvação. Ele deu uma única olhada para o barquinho minúsculo dentro de toda aquela água e se evaporou. Gritava: "Não, não, eu estou com medo, não posso ir, não quero ir." Quando ele se virou para correr para longe do pier, vovó o agarrou pelo braço, dizendo: "Cale a boca, você não está com medo." Algumas das crianças começaram a rir, porque ele era um garoto da cidade e medroso. Alguns dos adultos bêbados tentaram convencê-lo a entrar no barco. Ele parecia estar tendo algum tipo de convulsão, contorcendo-se, tremendo, gritando e soltando espuma pela boca. Vovó lhe disse que, se não calasse a boca, ela iria arriar suas calças e dar-lhe umas palmadas no traseiro. Ele não calou, ela deu. Enquanto isso, eu estava agradecendo a fada dos barcos e meu irmão estava apanhando, e o barco partiu sem nós. A honestidade emocional começa quando somos capazes de reconhecer o que sentimos. É a forma pela qual aceitamos que somos seres emocionais e que temos sentimentos. Isso é uma coisa que os adultos frequentemente não percebem a respeito das crianças, que elas são seres emocionais. E se não reconhecemos nas crianças, deixamos de reconhecer em nós mesmos. Nem sempre é necessário que você diga aos outros como se sente, porém deve permitir-se senti-lo. É só através da experiência do que você sente que você é capaz de se manter em contato com o seu eu interior. Quando estiver em contato, perceberá que todos os sentimentos são neutros, que só passam a ter significado a partir da energia que damos a eles. Em resumo, não existem sentimentos bons ou ruins, a não ser que nós digamos que são bons ou ruins. A verdadeira confusão ou conflito está em saber a diferença entre reconhecer o que sentimos e expressar de forma apropriada o nosso sentimento. Ser capaz de identificar e reconhecer o que você sente é sinal de saúde e equilíbrio emocional. Permite que você escolha a reação apropriada. Mas quando, por outro lado, você fica julgando se os seus sentimentos são certos ou errados, a ponto de precisar negá-los, você corre frequentemente o risco de expressá-los de forma inadequada. Quer estejamos ou não envolvidos em um relacionamento amoroso, a repressão emocional não nos respeita, nem respeita as pessoas com as quais interagimos.
Se não conseguimos aceitar a verdade, estamos negando. Quando estamos envolvidos em algo tão poderoso como amar a nós mesmos e aos outros, a tentativa de negar a profundidade dessa experiência cria o que conhecemos como dor. Enquanto não entendemos isso, a tendência é fazer todo o possível para negar o que sentimos, acreditando que essa negação do sentimento vai nos impedir de dizer a verdade dolorosa. Uma regra importante do amor: reconhecimento e expressão não são a mesma coisa. Reconhecimento significa ter a coragem de admitir para si o que você está sentindo. E expressão significa ter a presença de espírito e a coragem de deixar a outra pessoa saber. Nenhuma experiência na vida envolve mais sentimentos do que os relacionamentos, mas ainda assim, muito frequentemente, não nos permitimos sentir nesses relacionamentos. Não diga eu te amo primeiro. Não faça perguntas demais muito cedo. Nós nos lembramos do que aconteceu todas as vezes em que agimos baseados em um sentimento. Não esqueça nunca da diferença que existe entre o reconhecimento e a expressão das emoções. Reconhecer é ser capaz de experimentar um sentimento qualquer sem criticá-lo e sem querer antecipar os resultados. Isso é chamado de desapego. Se na última vez em que verbalizamos nossas preocupações, suspeitas ou ansiedades, fomos criticados ou nos disseram que não devíamos nos sentir daquela maneira, concluímos que o sentimento, e não sua expressão, era inapropriado. E o segredo é desapegar, deixando de criticar o que sentimos. Todos os sentimentos, lembrem-se, são apropriados. O que pode causar problemas é a forma como a gente expressa esses sentimentos. Um terapeuta certa vez me disse: permita-se sentir o que está sentindo e saiba que não precisa fazer nada a respeito. Foi a coisa mais difícil que eu já aprendi a fazer. Durante muito tempo parecia que minha língua estava presa no meu coração. Se eu sentisse alguma coisa muito forte, eu tinha que dizer alguma coisa a respeito, antes mesmo de parar para examiná-la e reconhecê-la. Quando eu era criança, isso me fez ser posta de castigo. Como estudante, me levava para a sala do diretor. E nos relacionamentos, o resultado foi ser abandonada de coração partido. Expressar meus sentimentos tinha um efeito devastador, porque eu não era capaz de reconhecer o que estava sentindo. As coisas que eu dizia e que estavam ligadas a emoções que rompiam sem reconhecimento sempre me causaram muitos problemas. Existe um outro aspecto do reconhecimento que merece ser mencionado nesse ponto. É chamado de insistência. Os amigos mais bem intencionados lhe aconselharão: não insista nisso, querendo dizer para você não se concentrar nas emoções ou experiências negativas. Como eles nunca dizem para você não insistir nas coisas boas, você entende que se está insistindo, é bem possível que não seja em algo adequado. Quando ouvimos não insista, interpretamos como não sinta, não reconheça. Insistir tem mais a ver com a expressão do que com o reconhecimento. Talvez a pessoa que disse não insista já tenha ouvido sua história 99 vezes e, em vez de dizer: meu bem, pare de repetir essa história, irá dizer: não insista. Quando você insiste, é porque não sabe o que fazer.
Está tentando descobrir o que aconteceu, por que aconteceu e o que você pode fazer para melhorar a situação. Você está pensando ou falando sobre os acontecimentos, não sobre os sentimentos. Lembre-se, o reconhecimento do que você sente lhe dá a liberdade de escolher como você irá se expressar. Também lhe dá o poder de liberar, de curar ou transformar a experiência com benefícios para você e para os seus amigos. Você tem que tomar nota. Nos relacionamentos, a desonestidade emocional é um mecanismo de autodefesa que adotamos para nos protegermos do sofrimento. Fazemos isso com tanta frequência que acaba se tornando uma reação natural. Por outro lado, a vida não quer nem ouvir falar disso. Você não pode se safar com a desonestidade emocional por muito tempo. Deve respeitar seus sentimentos, pois em algum momento desejará mostrá-los. Por isso, deve aprender como se expressar para outra pessoa. Se for a pessoa certa e o seu reconhecimento for sincero, estará tudo bem. Mas se você não conseguir reconhecer o que sente, a situação pode ficar muito delicada. Você vai se confundir na tentativa de descobrir o que está sentindo e o que deve dizer. E no meio dessa confusão, e no processo de tentar se libertar, irá dizer a coisa errada para a pessoa errada. Essa pessoa irá contar o que você disse para a pessoa que você não quer que saiba e ambas deixarão de falar com você. Sua confusão vai aumentar e com ela virá a raiva, a vergonha e a solidão. Os relacionamentos trazem os sentimentos à tona. Seja no relacionamento com seus pais, com um chefe ou com o ser amado, a interação irá evocar emoções profundas e poderosas. Uma regra muito importante do amor é que temos que aprender a ser absolutamente honestos a respeito do que sentimos. Uma simples frase mental deve resolver o problema. Neste momento eu estou sentindo blá blá blá. Quando houver reconhecido o que está sentindo, você terá a opção de expressá-lo ou não. Se você escolher expressá-lo, as pessoas podem se aborrecer com você. O aborrecimento dos outros não é uma ameaça de morte. As pessoas têm direito de ficar aborrecidas se escolherem assim. O que se tem que fazer com pessoas aborrecidas é resistir à tentação de se rotular como a causa do aborrecimento. Mantenha-se com seu sentimento. Preste atenção nas sensações que ele cria no seu corpo. Preste atenção nos pensamentos ou nas lembranças que ele lhe traz. Você tem uma oportunidade excelente para se curar neste exato momento. Se puder se lembrar de outras circunstâncias e situações que provocaram o mesmo sentimento ou um sentimento parecido, estará no caminho da cura. Treine bastante para fazer o seguinte: no exato instante de uma reação emocional mais intensa, pare e respire fundo. É assim que você poderá se reconectar com o amor que está dentro de você. Ao mesmo tempo que respiro profundamente, sempre acho de grande ajuda fazer um inventário rápido do meu corpo. Isso significa perguntar-se: o que estou sentindo? Onde estou sentindo? Quando houver localizado o sentimento, pergunte: o que é isso? Esse processo todo é rápido. Normalmente são suficientes de 15 a 20 segundos. Provavelmente,
o tempo suficiente para interromper você ou outra pessoa no meio da frase, tendo proferido as palavras que irão acionar seus botões emocionais. Quantas vezes você já não disse: "Não sei por que senti tanta raiva"? É bastante provável que você estivesse reagindo a uma memória inconsciente para a qual aprendeu uma reação. A raiva é a reação natural para o sentimento de impotência, aquele que eu penso que eu não sei fazer nada, não sei nada, né? O medo é a reação natural quando se sabe o que fazer com o sentimento de impotência. Todos nós aprendemos, através de experiências pré- e pós-natais, a reagir a essas experiências emocionais. A mente e o corpo cooperam conosco, respondendo imediatamente ao nosso mínimo pedido. Se pedirmos a cura, receberemos a cura. Porém, devemos estar dispostos a renunciar ao controle da cura. Também devemos estar dispostos a fazer as seguintes coisas para facilitar a cura: respirar profundamente no início de um aborrecimento, resistir ao impulso de julgar o que estamos sentindo, procurar descobrir a origem de nossas reações emocionais, aprender a desapegar-nos do que achamos que pode acontecer quando nos expressamos, permitir-nos sentir o que estamos sentindo e expressar o que estamos sentindo. Tudo isso são coisas novas que podemos fazer para facilitar a cura emocional e espiritual. Elas ajudam a manter o contato com o nosso próprio ser, a reconhecer o que estamos sentindo e a expressar os sentimentos de maneira apropriada. Em qualquer relacionamento, essas soluções irão ajudar-nos a manter a saúde emocional. São atos de bondade e de amor próprio. Não chore mais. Joe colocou Marie em um sanatório bem perto da sua casa. No começo foi muito difícil. Ele passava a maior parte do dia indo e voltando da casa para o sanatório, levando para Marie as coisas que ele achava que ela precisava para se sentir bem. Sentia muita falta dela e não conseguia suportar a ideia de que ela estivesse infeliz. Também achava que ela estava com raiva dele pelo que havia feito. Joe passou a frequentar a igreja local em busca de algum conforto. Encontrou amigos com os quais podia jogar cartas à noite, livros que podia ler para Marie enquanto ia visitá-la. E sim, também encontrou uma amiga que sabia tudo sobre Marie e ficava feliz em acompanhar Joe ao cinema e sair para jantar de vez em quando. Todo mundo sabia que Joe amava Marie e que continuaria a amá-la mesmo depois que ela morresse. O que ele finalmente descobriu era que podia amar Marie e viver sua vida de uma forma que fosse melhor para ambos. Isso é chamado de renúncia. Lisa nunca voltou para a faculdade, mas finalmente superou a morte da avó. Para ela, o segredo foi o perdão. Começou perdoando seu pai por jogar todas as responsabilidades em cima dela, perdoou a si mesma por aceitá-las, perdoou sua mãe por abandoná-la em troca da companhia do Sr. Webb, perdoou-se por ficar com raiva da sua mãe, perdoou todos os seus ex-namorados por se aproveitarem de suas fraquezas, então perdoou-se por não amar-se o suficiente para cuidar de si. Para Lisa, o perdão foi o caminho para a renúncia. A renúncia a ajudou a se desapegar das condições que impusera a si mesma. Recentemente, obteve uma bela promoção em seu emprego e está envolvida em um relacionamento bastante decente. Iris ainda não está pronta. Ela ainda precisa lidar com muita dor. Saiu do programa de desintoxicação alcoólica
mas ainda não está falando muito, né? Ela não falava nada. Existem algumas experiências em nossas vidas que nos causam tanto impacto que o preço emocional parece inacreditável. Quando isso acontece, a entrada para a recuperação é longa, estreita e muito íngreme. Processar algumas emoções é parecido com morrer. O nosso antigo eu deve morrer para que possamos renascer ou nos iluminar. Iris não está pronta. A dor causada pela morte de seu pai, a ambivalência em relação à sua mãe, o ódio por si mesma ainda são muito grandes. Entretanto, nós sabemos que no momento em que Iris estiver disposta a renunciar, no momento em que ela encontrar coragem para se permitir sentir, no instante em que ela disser me ajude, a cura irá começar. O amor nunca deixa de responder a um pedido feito em seu nome. Nós vamos começar o capítulo 8 e a autora fala para a gente levar o lixo para fora e vai contar uma história. Robert era casado, Joan sabia disso porque ele lhe havia dito. Joan era atraente, bem educada, uma advogada promissora, filha de um político proeminente, mas parecia incapaz de atrair o amor de sua vida. Quando encontrou Robert, ela tinha uma necessidade para preencher. Simplesmente não queria mais ficar sozinha. Robert, que era 9 anos mais velho que Joan, oferecia uma oportunidade excelente de usufruir de um jantar ocasional, boa companhia e sexo. O fato de ele ser um homem casado não parecia tão repugnante quanto o fato de estar sozinha. Além disso, ela era muito ocupada e um relacionamento casual significava que não teria que se comprometer e que poderia continuar procurando e explorando outras possibilidades de relacionamento. O fato de seu pai sempre falar muito bem de Robert, apesar de não saber do caso dos dois, também a fazia se sentir melhor. Joan ficava dizendo para si mesma que não estava fazendo nada errado. Não era ela que era casada. Isso é chamado de negação, mas Joan não sabia disso. Talvez fosse porque ela já houvesse trilhado o caminho do homem casado com certo sucesso. Nunca foi pega. Entrou e saiu do relacionamento com pouco ou nenhum drama. Ela estava procurando um homem decente com quem pudesse ocupar seu tempo até que o homem certo aparecesse. Joan ainda tinha que entender que quando você está se agarrando à coisa errada, a coisa certa não acontece. Então havia o fato de ela estar emocionalmente em baixa e querer alguma coisa para fazer. Algo divertido, algo excitante. Procurar divertimento excitante em um relacionamento vai derrubar você na certa. Joan não sabia ao certo quando aconteceu, se no 2º ou 4º ano, mas de repente ela percebeu que estava pensando em Robert dia e noite. Como que eles se ajustavam bem. Ela adorava frutos do mar, ele também. Ele adorava a ópera, ela também. A melhor parte é que ambos eram advogados e podiam compartilhar suas experiências do dia a dia, especialmente porque tinham uma pessoa em comum, o pai de Joan. Robert era conselheiro legal do pai de Joan, seu advogado pessoal. Por mais que lutasse contra, Joan não conseguia parar de pensar o quanto seria maravilhoso passar o resto de sua vida com Robert. Ele era tão generoso. A pulseira de tênis que ele lhe havia dado de aniversário e o pingente de diamante em forma de coração
que ela ganhara no Dia dos Namorados eram o que ele considerava minúsculas provas de seu carinho. Melhor do que tudo, ele era tão discreto. Tinha uma maneira discreta e única de trair sua esposa. Joanne admirava isso nele, o fato de ser tão responsável e atencioso. Robert não era como os outros homens casados com quem Joanne estivera envolvida. Depois de alguns jantares em casa e alguns meses de sexo, que eram o motivo dela ficar com eles, apaixonavam-se por ela. Queriam abandonar suas esposas e ficar com Joanne. Sem compromissos, lembre-se, ela lhes dizia enquanto os empurrava gentilmente porta fora. Desta vez era Joanne. Ela percebeu que estava totalmente apaixonada por Robert e imaginava que ele estaria apaixonado por ela. Não ousava perguntar, e ele nunca tocou no assunto. O que ela sabia era que ele gostava e respeitava muito sua esposa. Eles eram pilares da comunidade. Todo mundo que conhecia Robert conhecia sua esposa. Ninguém suspeitava do caso de Robert e Joanne. Mesmo depois de 4 anos. Joanne sonhava acordada, já que não podia falar com ninguém sobre Robert. Não podia correr o risco de criar problemas para sua família, especialmente para o seu pai, que estava prestes a se candidatar ao cargo de ministro. Além disso, Robert deixara perfeitamente claro que não iria de forma alguma deixar sua esposa. Ela era sua melhor amiga e a mãe dos seus filhos. Joanne se sentiu tentada a lhe fazer perguntas, mas decidiu não fazê-lo. Em todos os anos em que haviam estado juntos, nunca brigaram. Nunca pronunciaram uma palavra atravessada um para o outro. Ela não ia começar a arrumar briga agora, não depois de 4 anos. Porém, desejava ter alguém com quem pudesse conversar sobre sua situação difícil. Havia tentado falar com amigas, mas quando dizia que o cara estava saindo com outra pessoa, todo mundo lhe dava o mesmo conselho: largue ele. Especialmente seu pai. Papai disse que ela estava indo em direção à desgraça e ao escândalo e que era melhor olhar por onde andava. Foi no 8º mês do 8º ano do relacionamento que Joanne e Robert foram obrigados a enfrentar a realidade de suas vidas. Joanne estava grávida. Era a primeira vez que isso acontecia. Joanne estava com quase 40 anos, o que significava muito para o seu relógio biológico. A verdade é que ela vinha rezando secretamente por um bebê e talvez tenha deixado de tomar 1 ou 2 pílulas. Junto com a oração pelo bebê, também rezara por um marido. Joanne finalmente confidenciou a uma amiga que estava grávida de 4 meses, que o pai era um homem casado, que ela não sabia o que fazer. Existem dilemas e existem dilemas. Adivinha qual dos dois Joanne estava tendo? Será que uma mulher solteira em uma cidade pequena tem um bebê, desgraça seu pai, arruína sua carreira e se une a um homem casado? Ou será que ela escapa para a cidade grande para fazer um aborto, manchando sua alma mortal e arriscando-se a arder no inferno? Estas eram as perguntas que Joanne e sua amiga analisavam. Não é engraçado como nos tornamos religiosos quando estamos com problemas? Joanne nunca havia considerado o destino de sua alma nos 8 anos em que estava com Robert. Mas isso é outro livro. Agora o lixo estava se acumulando e Joanne tinha que tomar uma decisão. Vamos fazer uma revisão rápida desse dilema muito delicado do 2º andar para termos certeza de que não deixamos passar nada.
Uma mulher solteira tem um relacionamento de 8 anos com um homem casado que por acaso é o advogado de seu pai. Durante o relacionamento, ainda que a mulher jure que está à espera do príncipe encantado, ela faz sexo sem proteção com o homem casado, que resulta em gravidez. Quando essa mulher solteira de 30 e muitos anos descobre que está grávida de seu amante casado, ela confidencia à sua amiga que está grávida de 4 meses e meio e que na verdade tinha rezado por um marido e um bebê. Entretanto, como o pai do bebê não é seu marido, agora ela tem que decidir se deve ter o bebê, o que pode significar escândalo e desgraça, ou se deve arriscar-se a arder no inferno para cometer o pecado mortal do aborto. Quando a base de um relacionamento são prioridades secretas, intenções obscuras, fantasias inatingíveis, desonestidade e falsas responsabilidades, é certo e garantido que não existe amor. O que está presente pode parecer amor, pode ser sentido como amor, mas não é, de forma alguma, minimamente relacionado com a essência do amor. Quando o amor está presente, todo mundo ganha. Nessa situação, ninguém pode ganhar. Quando você conta uma mentira atrás da outra, quando você dissimula ou esconde, quando faz com a outra pessoa exatamente o que não gostaria que fizessem com você, você não está em busca do amor. Está mexendo com seu lixo mental e emocional. O importante a respeito do lixo é que sabemos exatamente o que ele é. Sabemos que o lixo é constituído pelas coisas que não queremos, que não nos servem mais, por tudo que vem atravancando o nosso meio ambiente. Mas existe uma outra coisa a respeito do lixo. Às vezes, jogamos nele coisas que não queríamos ter jogado. Quando isso acontece, corremos pela casa em pânico, procurando até percebermos: devo ter jogado isso no lixo. Lentamente, metodicamente, vasculhamos as coisas na lata do lixo para encontrarmos o que estávamos procurando. Quando encontramos, está coberto de lixo e agora temos que limpá-lo, esperando que ainda sirva. Robert estava estarrecido. Ele a apoiou, mas estava horrorizado. Seu primeiro instinto foi sair correndo. Em vez disso, perguntou a Joanne o que ela queria fazer. Ela admitiu que não sabia. Queria o bebê, mas não queria desapontar seu pai. Queria especialmente ter o filho de Robert, mas não queria lhe causar nenhum problema. Robert disse que a decisão era dela e que ele aceitaria sua parcela de responsabilidade, independente do que ela decidisse fazer. 3 semanas depois, quando Joanne ainda hesitava, Robert, por ser uma pessoa honrada, contou ao pai de Joanne. Bem, vamos falar sério. Na verdade, ele não estava sendo tão honrado, estava com medo. Contou porque não queria que o poderoso pai de Joanne descobrisse por outros meios, literalmente através de Joanne. Robert queria salvar sua pele. O pai de Joanne não ficou nem um pouco satisfeito, mas deu seu apoio. Sugeriu a Robert que contasse imediatamente à sua mulher, porque as mulheres têm reações estranhas quando ouvem esse tipo de coisa de outras pessoas. Ele sabia porque acontecera com ele há muitos anos, antes de Joanne nascer. Robert ficou chocado. Com tudo que conhecia deste homem, e com tudo que Joanne havia lhe contado, ele esperava ser despedido e então morto. Em vez disso, este cavalheiro estava conversando como se ele fosse um filho, um amigo, um colega com problemas, precisando de ajuda. Se você não levar o lixo para fora quando sentir o mau cheiro pela primeira vez, ele irá poluir todo o seu meio ambiente.
Se ou quando isso acontecer, você terá que lidar com o problema de frente. O pai de Joanne foi falar com ela e lhe contou o que sabia. Também disse que a apoiaria, independente de sua decisão. Lembrou-lhe que queria netos, que sua única preocupação era com a felicidade dela. Existe uma parte do lixo que é amontoada em cima de nós. É o resultado de como somos criados e das experiências que temos na vida. Podemos chamar isso de lixo externo, que vem das fontes externas. Também existe o lixo que acumulamos. Nós o pegamos, trazemos para casa, arrumamos um lugarzinho em nosso meio ambiente para ele e muitas vezes reclamamos do seu mau cheiro. Chamamos isso de lixo interno, que são as conclusões a que chegamos como resposta àquelas experiências que temos na vida. Frequentemente, nossa reação a essa combinação de lixo externo e interno é encontrar uma maneira de mudar o lixo de lugar. Ignoramos o cheiro, fazemos os ajustes necessários para convivermos com o lixo. Todas as coisas que Joanne temia que seu pai fizesse eram reações ao seu próprio lixo que ela finalmente teve que vasculhar e enfrentar. Joanne projetou seus próprios sentimentos em seu pai e agiu de acordo com eles. Joanne decidiu sair de casa e ter o bebê. Não teve a menor importância, porque todo mundo na cidade acabou sabendo. Quando o cheiro do lixo é muito forte, as pessoas descobrem. Quando desejamos ter alguma coisa ou alguma experiência, as primeiras imagens do desejo são puras, emanam da essência do nosso ser, que é o amor. O que fazemos depois é colocar todo o nosso lixo em cima do desejo, determinando a aparência que ele vai ter. Por isso, muitas vezes agimos de formas que não têm nada a ver com aquilo que originalmente desejávamos. Quando você quer se casar e só aparecem homens casados na sua vida, tem alguma coisa errada com o projetor, você, não com a imagem com o que aparece, né? Pode haver algum lixo no meio do caminho que está obscurecendo a intenção ou a expectativa. O que você pode fazer é livrar-se da imagem e concentrar-se na experiência que deseja. Se nos mantivermos concentrados na experiência, a imagem apropriada irá aparecer. Como é que você quer se sentir? Pelo fato de nosso conhecimento humano ser tão limitado, reagimos ao que vemos, em vez de reagirmos ao que queremos. Acreditamos que temos que aceitar o que aparece e ajustá-lo à imagem que criamos inicialmente. E isso acontece frequentemente porque achamos que já sabemos o fim da história e todo o roteiro. Quando começamos a adaptar o que temos para que combine com o que queremos, surge um novo personagem, um novo argumento é introduzido e a imagem sai de foco. Normalmente nos apavoramos quando isso acontece. É isso que precisamos fazer no meio tempo. Aprender a ajustar o projetor, nós, usando o poder do amor. Quando se remove o medo e se adiciona amor ao projetor, a imagem se torna uma representação clara do desejo e a intenção se alinha com as expectativas. Nós vamos continuar na nossa próxima leitura, no próximo domingo, no mesmo horário, tá, gente? Que hoje nós já passamos de 1h, 1h10 já. Eu agradeço muito a presença de vocês, fico feliz que vocês estejam aqui e a gente se vê domingo que vem, tá bom? Acompanha meus stories porque eu tô em Paris e eu tô fazendo bastante vídeos, né, dos lugares que eu vou. Depois vocês
acompanham, tá? Um abraço para todo mundo. Obrigada, tá, gente? Tchau, tchau.